A economia do Sudão. A economia do Sudão é baseada na agricultura, especialmente nas regiões mais úmidas do sul do país, ou na região centro e norte, nas áreas próximas ao Rio Nilo. O principal produto agrícola é o algodão. As exportações sudanesas são de 4,9 bilhões de dólares e os principais parceiros comerciais sudaneses são a China, Japão e a Arábia Saudita. Um setor relativamente novo e em rápida expansão na economia sudanesa é o petróleo. Apesar da exploração ter se iniciado nos anos 60, não foram encontrados poços com grandes reservas antes dos anos 90. O Sudão começou a vender petróleo para outros países em 1999 e grande parte do petróleo estava na região que se tornou o Sudão do Sul em 2011. O novo país esperava lucrar com a exploração desse recurso, porém, no momento da independência, o Sudão do Sul era muito pobre e não possuía as instalações necessárias para processar o petróleo. Enquanto se preparava para a independência, a população do Sudão do Sul trabalhou para melhorar a infraestrutura para o refino de petróleo e todas as áreas da economia. Com os parques nacionais da região e outras áreas de beleza natural, o país esperava então atrair turistas. É importante destacar também a disputa pelo petróleo entre as duas nações. O Sudão e a nação separatista Sudão do Sul viviam no momento uma disputa extremamente perigosa por bilhões de litros de petróleo, apreendendo petroleiros, fechando poços e colocando em risco a frágil paz colocada em prática após décadas de guerra. Poucos analistas conseguem chegar a soluções fáceis para acabar justamente com essa disputa, e o que há de lembrar, ambos os lados precisam desesperadamente de petróleo para a sobrevivência de seus governos, alimentar seus povos e acabar com rebeliões que se espalham dentro de suas fronteiras. Além disso, teoricamente, os dois lados precisam um do outro. O problema principal é que 75% do petróleo está no sul, mas o gasoduto para sua exportação atravessa o norte, e por isso já até se pensou que o petróleo poderia unir as duas nações e evitar o conflito. Agora, o que parece, o petróleo está se tornando o principal motivo do confronto. Em 9 de janeiro de 2005, o governo do Sudão do Sul foi estabelecido. John Garang, o ex-líder rebelde do Exército de Libertação do Povo do Sudão, tornou-se presidente do governo do Sudão do Sul e vice-presidente do Sudão. A Constituição foi aprovada em dezembro de 2005. O Amplo Acordo de Paz, conhecido também por Tratado de Naivasha, foi um acordo de paz assinado pelo governo do Sudão e os rebeldes do Sul em 9 de janeiro de 2005, em Nairobi, Quênia, que colocou fim à Segunda Guerra Civil Sudanesa. Após quase 3 anos de negociação, o acordo encerrou um conflito que durava mais de 21 anos e que provocou a morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas e deixou 3 milhões de refugiados e deslocados internos. O acordo foi assinado pelo vice-presidente do Sudão, Ali Osman Taha, e o líder do Exército Popular de Libertação do Sudão, John Garang. Na cerimônia oficial estiveram presentes diversos chefes de estados africanos, além do secretário de Estado norte-americano Colin Powell. Ficou estabelecido no acordo a formação de um governo interino no Sudão pelo Partido do Congresso Nacional e pelo Movimento Popular de Libertação do Sudão, com John Garang como primeiro vice-presidente. Autonomia de 6 anos à região sul, Sudão do Sul. Referendo em 2011, após o período de autonomia, com a possibilidade da população do Sul optar pela independência. Divisão dos lucros do petróleo entre as duas partes. Anistia aos guerrilheiros do Exército Popular de Libertação do Sudão. Em 8 de janeiro de 2008, as tropas do norte do Sudão finalmente deixam o Sudão do Sul. Em 11 de outubro de 2007, o Movimento Popular de Libertação do Sudão desistiu de sua participação no governo da Unidade Nacional, acusando o governo central de violação aos termos do Acordo de Paz. O Movimento Popular de Libertação do Sudão anunciou que retornaria a participar do governo em 13 de dezembro de 2007, seguindo um acordo. A sede do governo alternaria entre Juba e Khartoum a cada 3 meses. O financiamento de um censo e uma agenda para a retirada das tropas da fronteira entre o norte e o sul. Em fevereiro de 2011, a população do Sudão foi às urnas para definir em referendo a separação e emancipação da região na porção meridional do país. Com a aprovação de esmagadores 98,8% dos votantes, surgiu o até então mais novo país, o Sudão do Sul, tendo como capital a cidade de Juba. Apesar das intensas celebrações nas ruas, não tardou para que a população percebesse que havia muito pouco para comemorar, pois o novo país nascia com graves convulsões sociais e pesados desafios a enfrentar.
Para piorar, os conflitos com os vizinhos do norte foram retomados em função das indefinições no estabelecimento das fronteiras entre os dois países, que disputam regiões ricas em petróleo. Em resumo, pode-se dizer que uma guerra civil, até então a mais longa em atividade na África, em vez de acabar, foi apenas transformada em um conflito internacional. Assim como a maior parte da África, as fronteiras do Sudão foram definidas artificialmente pelas potências ocidentais durante o processo de implantação do colonialismo. Assim, desde a independência do Sudão em relação ao Reino Unido em 1956, o país vive em profundas crises políticas que confluíram para uma série de guerras civis.